Boa noite para quem tá aí. Boa noite para quem chegou. Hoje nós vamos ter live. Live toda segunda-feira. Live toda segunda-feira, 18 horas. Boa noite. Oi, Paulo. Tudo bem com vocês? Toda segunda-feira eu me comprometi a estar aqui com vocês. Isso aqui é óleo essencial, tá? Para fazer uma live. Hoje eu vou seguir... Oi, Márcia, tudo bem? Eu vou seguir aqui uma das sugestões que vocês mandaram para mim. Eu abri caixinha esses dias atrás, perguntando sobre o que vocês gostariam que eu falasse aqui. E aí eu tô com uma lista de coisas e o assunto que eu escolhi pra gente falar hoje é ganho secundário. Então, se você é terapeuta, principalmente se você é terapeuta, viu? Eu acho que você deveria estar nessa live. E se você conhece alguém que já está com um problema de estimação, sabe aquela pessoa que tem algum padrão de comportamento, que reclama sempre das mesmas coisas, que não consegue sair de um problema velho? Eu, se fosse você também, assim, ó, mandaria essa live para essa pessoa, porque vai ajudar muito também quem tá com um problema velho. Inclusive, vocês já podem ir aí, ó, pensando, tem algum problema na tua vida que é meio velho? Como assim? Nossa, gente, esse padrão ele se repete, se repete, se repete. Nossa, a vida inteira parece que eu tenho problema financeiro, a vida inteira parece que eu tenho esse negócio de ficar procrastinando. Hoje o dia é para quem tem problema velho, tá bom? Porque hoje a gente vai falar sobre ganho secundário. Então vamos chegando. Ah lá, a Regina, gosto muito de falar sobre o assunto com os meus pacientes. Então hoje é para você também, Regina, para todos nós. Certo? Então sem mais demoras, porque quem é meu aluno sabe que eu valorizo muito o tempo de vocês e eu honro quem chega no horário. Então hoje a gente vai falar sobre ganho secundário, sim. Essa live fica gravada. Vamos conversar sobre isso? Vamos conversar sobre isso. Primeiro de tudo, a notícia que eu preciso dar para vocês é que ganho secundário todo mundo tem. Todo mundo tem, eu tenho, você tem, todas as pessoas que você conhece têm. Ganho secundário não é exclusivo de uma ou outra pessoa. Ganho secundário é uma coisa automática, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber. Ganho secundário, todo mundo tem. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Vamos falar de ganho secundário de uma forma mais generalizada primeiro? O que é um ganho secundário, não é mesmo, povo? Vamos supor que você compra um curso e esse curso é para você aprender a bordar, tá bom? Você comprou um curso de bordar. Só que aprendendo a bordar, você também se tornou uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais caprichosa. Então, de uma forma generalizada, sem falar de clínica, sem falar de comportamentos aqui, de uma forma generalizada, eu poderia dizer que você se tornar mais paciente, mais caprichosa, foi um ganho secundário do curso de bordado que você comprou. Eu dei essa introdução aqui só para vocês entenderem a lógica do ganho secundário. Todo mundo entendeu? Porque qualquer benefício que você consegue é como se fosse um efeito colateral de alguma coisa, mesmo que não foi inicialmente para isso. Então é um efeito colateral. Você não comprou o curso de bordado para ser mais paciente, mas foi um efeito colateral, acabou acontecendo também. Se vocês estiverem entendendo o que eu tô falando, manda joinha, manda foguinho, manda alguma reação aí, porque como eu não tô vendo a cara de vocês, eu não tô vendo vocês fazerem assim, e a gente tá conversando, né? Imagina que você tá sentado numa mesa comigo e a gente tá conversando. Então a gente precisa ver a reação uns dos outros. Então se você entendeu isso, obrigada, Claudiane. Isso, pode mandar reaçãozinha, foguinho, lâmpadazinha, alguma coisa para eu saber que você fez assim. Ganho secundário é um efeito colateral. Dito isso, tudo na nossa vida tem um efeito colateral. Porque às vezes acontecem coisas que não foi algo que inicialmente foi feito para aquilo. Agora vamos... Oi, Luiz, tudo bem? Vamos trazer isso agora para o nosso contexto clínico, emocional, terapêutico e o rolê todo? Vamos. Vou contar uma história aqui para vocês verem como funciona esse tal do ganho secundário. Uma vez eu atendi uma pessoa há muitos anos atrás
E essa pessoa tinha um problema de vício, usava drogas, drogas pesadas. E isso já estava prejudicando muito o trabalho dele, porque quando ele pegava para se drogar loucamente, ele ficava imprestável no dia seguinte, aí ele não ia para o trabalho, daí o chefe dele mandava ele embora, ele tinha que procurar emprego de novo, aí a namorada dele ficava preocupada, ela chamava a polícia porque ele sumia, aí ele deixava todo mundo com os cabelos em pé, ela brigava com ele, terminava o namoro. Gente, era um caos na vida desse cara, porque ele usava drogas e não conseguia parar de usar drogas. Ok. Usar drogas tem uma causa? Tem uma causa. O objetivo aqui da nossa live de hoje não é ficar falando sobre a causa do problema das pessoas, é falar sobre o efeito colateral de alguma coisa que você tenha. E esse cara passou por terapia com diversas pessoas, estava fazendo uso de medicamento, já foi internado diversas vezes, e esse problema ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Até que ele chegou até mim e a gente começou justamente a conversar sobre o negócio do ganho secundário. A história dele era mais ou menos assim. Os pais separados quando ele era pequeno, e o problema não é os pais se separarem, é o significado que a gente dá para isso, não é mesmo? E ele teve a interpretação dessa separação que ele ficou de lado, que os pais ficaram tão focados na briga, na separação, no dinheiro, quem quer ficar com o quê, que ele se sentiu meio deixado de lado. Ok. Por mais que a vida dele esteja uma desgraça, gente, por conta das drogas, e ele perdeu o emprego, e briga com namorada, e sempre fica arrumando confusão, inclusive ele arrumava briga na rua também, apanhava, ia parar na delegacia, N questões, tá? Qual era o grande ganho secundário dele? Qual era o grande efeito colateral dele? Qual era o grande benefício que ele tinha apesar de tudo isso? Se você chegar para ele e perguntar assim, o que você ganha sendo drogado? Ele vai olhar para tua cara e vai falar assim, nada. Eu não ganho nada. Imagina, eu quero me livrar disso, eu não aguento mais. Minha vida tá acabando, eu não paro em nenhum emprego, todo relacionamento meu, minha namorada fica louca. E isso tá me fazendo mal, tá acabando com a minha saúde. Ele te responderia isso, assim como a maioria das pessoas também responderia se você perguntar para elas se elas têm um ganho secundário. Ocorre que o nosso cérebro, ele não tem muito julgamento de moral. Para ele não tem muito essa coisa de eu acho certo, eu acho errado, isso é bom para você, isso é ruim. O cérebro ele aprende por familiaridade. Então, tudo aquilo que a gente passou lá atrás, principalmente, quando o nosso cérebro era muito suscetível a informações externas, ele guarda como uma informação conhecida. Tá? É melhor vocês pensarem assim, o cérebro entende com informações que ele já conhece. Então, ele vai começar a se colocar em situações familiares. Se vai ser bom para você, se não vai, ele não se importa muito com isso. E por que ele busca situações familiares? Porque o cérebro ele trabalha com economia de energia. O cérebro ele pesa cerca de 1,5 kg, um negocinho assim, ó. Mas ele gasta mais de 20% de toda a energia do nosso corpo. Ele gasta muita glicose. Então é um negocinho que gasta muita energia. Por conta disso, ele precisa economizar nas operações. Então, quanto mais automatizado for, melhor. É assim que ele funciona, tá bom? Então, em outras palavras, ele não tá nem aí se você gostou ou se você não gostou. Ele só precisa preservar a energia e ir atrás daquilo que é familiar, porque coisas familiares não precisa pensar. Eis que o grande benefício, o grande efeito colateral, o grande ganho secundário desse caso que eu contei para vocês, era que toda vez que esse cara se metia em drogas, ele mobilizava todo mundo ao redor dele. Nessa ocasião, ele já era adulto, tá, gente? Ele já tinha mais de 40 anos. Quando ele tinha que ser internado numa clínica psiquiátrica, era o momento em que os pais dele se uniam para fazer alguma coisa. E esse era o grande ganho secundário dele. Vocês vê, né? Escutando essa história pode parecer uma loucura. Você fala, nossa, eu não acredito que o nosso cérebro é capaz disso. E, gente, nosso cérebro é capaz de N coisas, de N coisas. Então, vocês conseguiram entender aqui que o ganho secundário desse rapaz que usava drogas era, apesar de eu acabar com a minha vida, no momento em que tudo fica muito ruim, eu consigo ver meus pais juntos? Porque quando o rolê ficava muito louco, gente, a mãe dele ia atrás do médico, o pai ia na delegacia, aí os dois se juntavam, ia visitar ele na clínica, ficava lá com ele, depois tinha que acompanhar ele na casa dele, depois tinha que ficar um mês observando se ele realmente não ia usar drogas de novo.
E isso tudo não é de propósito. Ninguém tem ganho secundário de propósito. Não é uma coisa que você pensa para ter. Não é uma coisa lógica. Por isso que quando você pergunta para as pessoas o que você ganha tendo esse problema que você tem, a grande maioria das pessoas vai falar: não sei, não tenho nada, nada vai acontecer. Porque é assim que funciona a questão do ganho secundário. Todo mundo entendeu aqui? Lembra que como eu não tô vendo a cara de vocês, eu preciso que vocês reajam de alguma forma para eu saber que do outro lado vocês estão... sim, entendi esse exemplo que você me deu, Érica. Então vocês entenderam? Uhum, tá bom. Obrigada pelas reações aí, que assim eu sei. Então não é que a pessoa quer sofrer, não é que ela gosta de sofrer, não é que ela tá fazendo de propósito, não é que ela pensa para fazer isso. Isso aqui é mecanismo adaptativo, isso aqui é mecanismo de sobrevivência e todo mundo tem. E por que hoje eu pedi para vocês pensarem? Exatamente, é inconsciente, você faz sem pensar, automático. Por que hoje eu falei assim, hoje a live é para as pessoas que têm um problema velho? O que é um problema velho? Um problema velho é uma coisa que já está com você há muito tempo. Pode ser qualquer tipo de sintoma, tá? Você pode falar, nossa, Érica, eu tenho uma dor de cabeça faz 20 anos. Pode ser, é um problema velho. Ai, Érica, eu tenho problema financeiro da minha adolescência. Eu tenho problema de relacionamento desde o meu primeiro casamento. Eu tenho problema no meu trabalho, pode ser qualquer problema velho. Eu quero que agora vocês pensem em problemas velhos que vocês têm. Aquele problema que você fala que você não aguenta mais ter, aquele problema que você fala, gente do céu, não aguento mais ter esse problema. Porque hoje eu vou auxiliá-los a começar a abrir uma luzinha para você entender o que é que você ganha, qual é o efeito colateral de você ter esse problema. Porque se você entender qual é o teu ganho secundário, você consegue resolver muito mais rápido esse teu problema. Vocês concordam comigo, gente? Tipo assim, né? Esse cara, enquanto ele não perceber que ele ainda tá tentando chamar a atenção dos pais, dificilmente ele ia parar de usar drogas. Ele ia ter que ficar uma vida inteira se internando, usando remédio, com uma série de parafernalhas em volta dele para conter ele. Mas quando você começa a conter um problema, não necessariamente é porque você resolveu ele. E é exatamente esses problemas de estimação. Ó, o Luiz comentou aqui, acredito muito nisso. Eu tô curioso em como fazer a pessoa reconhecer e aceitar isso. Conheci uma situação dessas, mas a pessoa não cuida disso. Pois é, e aí, Luiz, se a própria pessoa não reconhecer, não adianta. É a pessoa que tem que entender qual é o ganho secundário dela. Por isso que eu ensino os terapeutas mesmo que para nós terapeutas esteja muito claro o ganho secundário das pessoas, não importa a gente saber. Porque não adianta escutar uma coisa que não faz sentido para você. Se de cara eu já chegasse nesse meu cliente e falasse assim, mas você tá fazendo isso porque você quer a atenção dos seus pais. Primeiro, eu acho que ele ia ficar muito bravo comigo. Segundo, ele ia falar que eu tô louca. Terceiro, que nada a ver, sem noção, não fez o menor sentido, ia virar as costas e sair andando. Então, muito mais importante do que o terapeuta entender o problema do cliente é o próprio cliente também entender o que está acontecendo com ele. E como que eu ajudei ele a enxergar isso? Guiando o processo da seguinte forma, eu falava assim, tá, o que acontece toda vez que você fica nessas piores internações possíveis? Aí ele falava, minha mãe vai lá ficar comigo, meu pai vai lá na delegacia, daí meu pai, minha mãe, não sei o que, ele falou muitas vezes isso, meu pai, minha mãe, nananã, aí meu pai vai ficar comigo, daí minha mãe fica chorando, daí meu pai fala, meu filho, não sei o que, e eu fui só tomando nota disso, e no final eu falei, olha, você percebe que quando você fica mal desse jeito, olha quantas vezes você fala que os seus pais aparecem para te salvar, aparecem para te ajudar, e eles aparecem juntos, que é isso que você sempre quis sua vida inteira, ver seus pais juntos. Aí que ele foi se dando conta, gente. Porque se você joga essa batata no colo da pessoa, primeiro que tem a própria resistência emocional. Todo mundo tem resistência emocional para mudar. Se a gente não fosse resistente, gente, a gente já teria resolvido nossos problemas assim, ó. Inclusive, se você tem um problema aí, não importa se ele é físico ou se ele é emocional. Já tentou tratar, já tentou tratar, já tentou tratar, já tentou tratar, melhora um pouquinho, mas depois volta, melhora um pouquinho e depois volta. Ou nunca nem melhora, é porque o teu ganho secundário é maior que o elefante branco que a gente fala às vezes que tá na nossa sala.
Teu ganho secundário é um elefante branco gigante, 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 e você tem muita resistência de olhar para isso. Beto 123. O cérebro dele busca a situação inconscientemente para que compense o que aconteceu no passado. Buscar situações familiares, buscar dores parecidas, buscar coisas que a gente entende como, já vi isso antes. O checklist é chamar atenção? Depende. Depende, cada um tem uma intenção com esse ganho secundário. Depende muito. Eu dei esse exemplo para vocês entenderem de uma forma didática, tá? Mas cada um tem uma intenção. Tem gente, por exemplo, que vamos supor que você procrastina. Você é um grande procrastinador, você deixa tudo para depois. Você fala, Érica, eu não termino nada que eu começo. Às vezes, tá? Hipoteticamente, essa pessoa poderia ter o que como ganho secundário? O que ela evita procrastinando? Aí vamos supor que ela fala assim, eu sou autônomo e eu não consigo terminar minhas tarefas, eu sei que eu preciso fazer tal coisa, mas eu não faço. Aí quando eu vou ver, eu já estou enrolando aqui, olhando as coisas no Instagram, quando eu vi já acabou o dia, eu não fiz nada daquilo que eu me comprometi a fazer. O que ele ganha com essa procrastinação? Por mais que ele reclame, por mais que ele fale que ele queira tratar. Se ele parar de procrastinar, então ele teria que terminar as tarefas. Então ele teria que fazer tudo aquilo que ele falou que ele ia fazer. E qual seria a consequência imediata disso? Será que ele teria sucesso? Será que ele seria mais visto? Será que ele ia ter que trabalhar mais? E será que é justamente isso que ele está tentando evitar? Vamos supor que ele tenha a crença de que trabalho é muito pesado, trabalho é muito difícil, o trabalho foi, sei lá, se ele teve pais que trabalharam a vida inteira e ele se sentiu sozinho porque os pais sempre estavam fora. E ele teve a crença de que trabalho foi aquilo que deixou meus pais longe de casa, eu fiquei sozinho. Então, se ele tem esse entendimento de trabalho, esse sentimento com relação ao trabalho, ele procrastinar, como efeito colateral, evita com que ele tenha mais trabalho. Por exemplo, tá? Aqui é só um exemplo hipotético. Só para vocês verem que não é uma única coisa, sempre do mesmo jeito para todas as pessoas, depende. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que todo mundo tem ganho secundário, todo mundo tem ganho secundário, até porque se a gente não tivesse ganho secundário, nem o ganho primário a gente teria, que é o próprio sintoma. Entendeu? Juliana pergunta, e por que quando os pais celebram o filho, não é tão forte? Seria a intensidade que os pais colocam na dor? Não é a coisa, Juliana. Nunca é a coisa. Não é o elogio e não é onde os pais colocam dor. É o significado que a pessoa dá para isso. E isso os pais não conseguem controlar. Por isso que quando eu falo sobre pai e mãe, é mais ou menos assim. Se eles falaram, é porque eles falaram. Se eles não falaram, vai ser porque eles não falaram. Se eles fizerem, vai ser porque eles fizeram. E se eles não fizeram, vai ser porque eles não fizeram. O que eu quero dizer com isso é que não importa a intenção muito dos pais, vai depender da interpretação da criança. E isso é uma coisa que não tem como você controlar. Eu atendo pessoas que tiveram super atenção na infância e ficaram coisadas, e eu também já atendi pessoas que não tiveram super atenção na infância e ficaram coisadas do mesmo jeito. Então o problema não é o que acontece com as pessoas, é o significado que isso tem para elas. Entendeu? Por exemplo, os pais não têm energia para o sucesso, e sim para o que dá errado. Então, não é isso, porque não depende dos pais. Poliana, Érica, você lembra de algum ganho secundário que já viu por trás do bruxismo? Então, Poli, não tem essa correlação direta. Quem tem bruxismo tem isso de ganho secundário. Quem tem dor de cabeça tem isso de ganho secundário. O ser humano ele não é uma tabela de correlações. O ser humano não é ciência exata. Então não tem isso. A gente tem que perguntar para cada pessoa. Por isso que eu falei, a questão é individual. Eu posso atender 50 pessoas que têm bruxismo. E inclusive, bruxismo nem é o problema. Bruxismo é um sintoma, é a forma que aparece. E cada uma delas vai ter um ganho diferente. Por isso que é importante o raciocínio do processo. Por isso que eu ensino tanto na formação
que é importante vocês, né, terapeutas, aprenderem a pensar processo, não ficar decorando. Isso é isso, aquilo é aquilo, aquilo é aquilo, porque com o ser humano isso não funciona muito bem, não. Vamos lá. Quando a mãe fala para o filho que se arrepende de não ter abortado o próprio filho, por ele não atender os critérios acadêmicos que os pais gostariam que tivesse, o que tem? E o que tem? Porque o problema não é a mãe ter falado isso, o problema é a interpretação que o filho teve disso. Porque ela acha que o filho é um erro por não querer estudar aquilo que ela quer. Tá, mas e a interpretação do filho? Porque, gente, não adianta a gente falar das pessoas que fizeram. A gente tem que falar com as pessoas que passaram. Porque o problema não é o que aconteceu. O problema é o significado de quem passou, da pessoa que passou por isso, o significado que ela deu para o que aconteceu. Entendeu? Porque eu pergunto pra você, 100% das pessoas que escutarem isso dos pais vão ficar zoadas? Não, gente. Umas vão, outras não. Outras mais, outras menos. O que vai determinar? Nesse caso, há alguma boa interpretação? Interpretação não é boa nem ruim. Não tem interpretação boa ou ruim. Tem interpretação funcional. Tá? Tem interpretação funcional. Só que a gente também, quando é criança, a gente não controla a interpretação que a gente vai ter, porque criança não tem discernimento. A criança não consegue pensar, acho que vou analisar essa situação e acredito que para o meu futuro seria melhor eu pensar assim. Inclusive, boa parte das interpretações que a gente tem, que prejudicam a gente hoje na vida adulta, são interpretações que a gente fez quando a gente era pequeno. Que a gente não tinha discernimento, não tinha entendimento. Certo? Então, pensa comigo. Para ter um ganho secundário, significa que eu tenho um ganho primário. Já pensaram nisso? Pois é, né? Se ter o segundo é porque tem o primeiro. Qual é o ganho primário? O ganho primário é o próprio sintoma. Então, a ansiedade, a depressão, a procrastinação, o vício, a baixa autoestima, o cansaço eterno. O próprio sintoma já é um ganho primário, porque o sintoma tem função de proteção. Como assim proteção, Érica? Ansiedade, se a gente for parar para pensar, a ansiedade nada mais é do que quando o nosso sistema nervoso central é ativado, alguma coisa externa ativa esse sistema nervoso e eu interpreto isso como perigo. É um sinal de alerta. Por conta desse sinal de alerta, uma série de hormônios é descarregada na nossa corrente sanguínea, dá um aviso pra gente e a gente fica em estado de alerta. O estado de alerta vai disparar a emoção do medo e como sintoma eu vou sentir a ansiedade, que é o coração batendo forte, a mão suando, as pupilas dilatadas, uma agonia, um troço, um ciricutico. É o ciricutico. Então a ansiedade veio como sinalizador de que alguma coisa não vai bem aqui no meu sistema. Perigo, perigo, perigo. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você era pequenininho, aí você estava na escola e você, tímido, com vergonha, a professora falou assim, alguém sabe a resposta dessa conta aqui? Aí você levanta a mão e responde, só que a tua resposta está errada. E aí a professora olha para você e fala assim, ai, 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 você vai ter que ficar agora no cantinho do castigo. Isso eu já atendi um caso assim, tá? A professora falou que a resposta estava errada e pegou a pessoa e colocou no cantinho da sala, virada de frente para a parede e ficou lá porque ela não sabia responder. E aí todos os outros coleguinhas começaram a dar risada. O problema não é a coisa, é o significado que a coisa significa para a pessoa. E aí o que isso significou para essa pessoa? Que é muito perigoso eu me expor. É muito perigoso eu dar a minha opinião. É muito perigoso eu falar em público. É muito perigoso quando eu estou na frente de várias pessoas. Essa foi a interpretação dela. O sistema nervoso central dela guarda essa informação, porque essa informação foi relevante, e ela precisa se defender para que isso nunca mais aconteça com ela. Como que isso nunca mais vai acontecer com ela? Através do sintoma. O sintoma é o ganho primário. Então, essa pessoa pode crescer, por exemplo, com uma ansiedade toda vez que ela vai falar em público. Ela pode, por exemplo, desenvolver uma fobia social. Ela pode ser aquela pessoa que evita a todo custo ser aquela que levanta a mão para falar, que dá a sua opinião.
Porque se a cabeça dela entendeu que quando ela faz isso, algo de ruim acontece com ela, então vamos evitar isso. Vamos evitar isso como? Através de um sintoma, que é a ansiedade, medo de falar em público, fobia social. Entenderam? Isso aqui foi só um exemplo hipotético, ok? Para vocês entenderem ganho secundário e ganho primário. Esse é o ganho primário. A ansiedade é a primeira reação dela. Só que com toda reação, com todo ganho primário, já vem embutido, gente, já vem de fábrica, já vem junto o ganho secundário. Porque veja bem, enquanto ela é criança, tudo bem ela ter vergonha de falar na frente dos outros. Ela não vai perder uma oportunidade de emprego, ela não vai perder dinheiro por conta disso, ela não vai deixar de conhecer o amor da vida dela por conta disso. Enquanto a gente é criança, essas estratégias não fazem muito mal. O problema é que a gente cresce do corpo, então obrigatoriamente a gente cresce, mas não necessariamente a gente adultece. Esse que é o rolê do troço do negócio. E aí a vida adulta exige várias coisas. A vida adulta exige você se expor, você se vender, trabalhar, fazer dinheiro, se relacionar. Só que se ela cresce e vai para a vida adulta com essa percepção de que falar em público é errado, elas vão tirar sarro de mim, é perigoso, eu tenho vergonha, algo de ruim vai acontecer se eu falar alto, se não sei o que. Se ela for embora com isso para a vida adulta, e lá na vida adulta ela precisar dessa habilidade de levantar a mão e falar, como que o ganho secundário, como efeito colateral, vem para proteger essa pessoa também? Então, o que ela ganha sendo ansiosa? O que ela ganha tendo fobia social? O que ela ganha evitando falar em público? Ela ganha a possibilidade de não passar mais vergonha. Ela ganha a chance de não tirarem mais sarro dela. Ela ganha o não julgamento. Entenderam? Então, por isso que o ganho secundário todo mundo tem. Porque não existe nada, absolutamente nada, que seja só ruim ou só bom. Tudo tem prós e contras. Tudo tem o lado bom e o lado ruim. Ah, ser ansioso é só ruim. Será? Às vezes está evitando um monte de coisa. Ah, procrastinar é só ruim. Será? Às vezes evita várias coisas. Ah, e sempre está com dores pelo corpo inteiro e está cansado é ruim. Será? Evita algumas outras coisas também. Então, quando a gente olha para um problema, gente, do ser humano, da pessoa que está coisada, a gente não pode muito ter um julgamento moral sobre isso aqui não é certo, isso é errado, nossa, que horrível, nossa, que péssimo. É a função daquilo para a pessoa. Entenderam? Ah lá, o pessoal, que absurdo, credo. E aí, por isso que eu falo, o terapeuta não pode ter esse tipo de reação. Porque vai que o professor vai ser atendido por você depois. Como é que você vai atender uma pessoa que você acha que aquilo que ela fez é credo, que horror? Você já está no julgamento. Aí você fica limitado também, né? Então isso é um exercício de não julgamento. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas que a gente julga, a gente julga. E quanto mais o terapeuta julga, menos profissional ele consegue ser, né? Exatamente, porque esse professor, para ele agir desse jeito, ele também tem as suas questões, que não justifica, mas explica. E como funciona a família nas possibilidades de interpretação da criança? Porque eu entendo que por um tempo o nosso mundo gira na... Em quê? Porque eu entendo que por um tempo o nosso mundo gira nas opiniões dos que confiamos, dos pais, ou não. Sim, mas é normal, né, Juliana? Isso é fisiológico, porque a gente é filhote de gente, não é? Eu gosto de pensar em seres humanos assim, que eu acho muito mais prático. Nós somos mamíferos e já fomos filhotinho de gente. E o que um filhote precisa, assim como todos os seres vivos existentes? Sobreviver. A gente precisa sobreviver. E aí você junta uma cabeça que não tem discernimento, de uma criança, que não tem córtex pré-frontal bem formado, que precisa sobreviver, que é um filhote indefeso.
Não é normal que as interpretações sejam todas: meu Deus, minha mãe vai me largar. Meu Deus, meu pai não me ama. Meu Deus, eu não sou importante para meus pais. É esperado, não é mesmo? Acontece do ganho secundário ser tão significativo que a pessoa prefere ficar coisada? Ih, Beto, se eu te contar os negócios, dos troços que acontece, total, total. Acontece da pessoa saber do ganho secundário e escolher continuar naquele lugar. Acontece. Se tratando de seres humanos, tudo pode acontecer. Tudo pode. Às vezes tem aluno meu que fala assim: Érica, é possível? Eu falei: é humano? É, então é possível. Érica, mas dá pra. É humano? É, então dá pra acontecer. Se tratando de humanos, tudo pode acontecer. Vocês sabiam que, inclusive já aconteceu, porque quando eu faço terapia individual, eu explico para a pessoa, inclusive, sobre isso, sobre a possibilidade de um ganho secundário, né? E a maioria fica chocada com o ganho secundário, fala: que horror! Não, eu não tenho isso. Eu falo: olha, você tem, só que você não sabe. E às vezes, se esse ganho secundário for muito grande, às vezes a própria pessoa consciente escolhe não tratar a questão. Ai, Érica, não é possível, que absurdo. E às vezes essa pessoa que fala não é possível, que absurdo, é exatamente a pessoa que faz isso. Essa história é velha, quem é meu aluno já escutou várias vezes, de um atendimento que eu fiz de uma senhora que tinha depressão. Aí depressão já há muito tempo, ela estava tomando remédio tarja preta, estava sendo acompanhada por psiquiatras, outros médicos, enfim. E aí eles encaminharam ela para fazer algum tipo de terapia. Olha, acho que se você fizer terapia pode te ajudar também. E aí ela chegou até mim. Expliquei para ela o processo, expliquei sobre essas coisas, fomos para a sessão, encontramos a causa do problema dela, trabalhamos aquilo, correu aparentemente normal essa sessão. Acontece que 15 dias depois, mais ou menos, ela entra em contato comigo falando que ela piorou muito, 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 que ela estava tendo crises e crises e crises, que ela pediu para o médico dela aumentar a dose, que ela não estava aguentando, e eu chamei ela para conversar. Na conversa, o que apareceu ali? Ela era viúva e ela morava com os filhos dela. Acontece que um a um os filhos foram casando e saindo de casa, casando e saindo de casa. E ela também já era aposentada, já não tinha mais os familiares, não tinha mais os irmãos, e ela se sentia muito sozinha. Desde que ela teve depressão, nem o marido dela, nem os filhos acreditavam muito que era verdade. Eles falavam assim: ai, mãe, esse negócio é coisa da tua cabeça. Ai, mãe, a senhora tem que se ocupar. Eles não acreditavam que depressão realmente era algo que poderia acontecer, que era uma doença, entendeu? Eles achavam que era frescura. Quando essa mulher teve que parar no psiquiatra para começar a tomar remédio e ela mostrava o receituário ali, aí os filhos começaram a pensar assim: nossa, então é sério mesmo, se ela tá tendo que ir no médico, se ele receitou, se minha mãe tá medicada, então acho que é verdade que minha mãe tá doente mesmo. E aí eles começaram a se revezar. Cada semana um ia visitar essa mãe, ligava todo dia: mãe, a senhora tá bem? Como é que você tá? Já tomou teu remédio? As noras iam visitar também. E conversando sobre tudo isso, a gente entendeu que se ela se sentia muito sozinha, e depois que os filhos saíram de casa, foi coincidentemente bem a época que ela teve uma piora, e depois dessa piora, e depois do remédio, ela começou a receber toda essa atenção. Então, para a cabeça dela, se ela perder essa doença, se ela perder essa condição do ganho primário, o que pode acontecer? Ela pode perder toda essa atenção. Ela pode se sentir sozinha. Dá para trabalhar isso? Super dá para trabalhar isso, mas a pessoa tem que querer e isso tem que fazer sentido para ela. Porque não é uma coisa que eu tô dizendo e ela tem que engolir. Ela tem que olhar para isso e falar: nossa, eu acho que faz sentido. Só que para isso a gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo. A gente tem que ter muita abertura, a gente não pode ter resistência para olhar para isso. E aí nessa conversa, ela decidiu voluntariamente não continuar mais o tratamento. Porque para ela não fazia o menor sentido, ela falou: uma coisa não tem nada a ver com a outra, então eu decido encerrar o tratamento. E tudo bem, porque não tem nada que eu possa fazer. Também meu trabalho não é convencer a pessoa, é mostrar as possibilidades e ver se aquilo faz sentido para ela.
Então, nesse caso, ela teve a oportunidade de olhar para o ganho secundário, sendo que foram coisas que ela mesma falava, e as frases eram muito assim: hoje meus filhos me ligam quase todos os dias, agora eles vêm me visitar, agora eles acreditam que eu tô doente, agora eles perguntam se eu lembro de tomar o remédio. Então o que ela ganha, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a dor? Ela ganha atenção, ela não se sente mais sozinha. Então sim, existe essa possibilidade. E aí essa frase, né, que a Flávia colocou aqui, ó, a pessoa tá na merda, mas tá quentinho. Quando a gente escuta essa frase, a gente fala assim, gente, mas não tá quentinho. A tal da zona de conforto, né? Essa é uma expressão esquisita, mas não tá confortável. Eu tô sofrendo. E sim, gente, o pior de tudo é que você sofre, você reclama dessa dor, você jura que você quer se livrar dessa dor, mas o cérebro ele não é idiota, ele não é burro, ele não trouxe a gente vivo milhões de anos de evolução até aqui para funcionar de um jeito mais ou menos. É muito inteligente a máquina aqui, pode não parecer, tá? Mas é muito inteligente. Então, quando a gente tá com um problema que, caramba, eu já tentei tratar, já fui por ali, já fui por aqui, não melhora nunca, não melhora nunca, é porque o ganho secundário tá do tamanho de um elefante branco mesmo. E daí, será que não seria interessante falar sobre quais os ganhos que você tá tendo, ao invés de tentar buscar de novo o que tá acontecendo? Ser coisada seria o que na tua linguagem? É bugada, coisada, com problema emocional, com... Ai, gente, coisado, eu achava que coisado era autoexplicativo, mas vamos lá, porque não é óbvio, né? Tudo que é subjetivo temos que tornar objetivo. A pessoa que tá coisada, Kátia, é assim, que tem problemas emocionais, que tem questões que não tá bem. A pessoa coisada é a pessoa que não tá bem, tá bom? E todo mundo é coisado. Eu sou coisada, você é coisada, todo ser humano é coisado. Em algum nível, em algum nível. Aí tem a pessoa que é coisada plus, master, pro, entendeu? E tem pessoas coisadinhas. É a condição humana, a gente sempre vai ter questões para melhorar. Sempre vai ter coisas para evoluir. Mas quando a pessoa tá coisada mesmo, gente, ela não vai para frente, ela tá naquele lugar, ela tá coisadona, entendeu? Cleo, uma jovem que eu atendia que escolheu ficar na depressão para ter a mãe cuidando dela. Gente, olha, quando a gente começa a falar sobre isso, às vezes parece um pouco até que o ser humano tem uma... Como que eu vou dizer isso? Como que eu posso dizer isso para não ser mal interpretado? Mas dependendo do caso, gente, é até uma certa crueldade com ela mesma e com as outras pessoas ao redor. Uma vez eu fiz um curso de uma professora que era médica cirurgiã geral. E ela escreveu um livro, que agora eu não me lembro qual é, e ela conta que ela desistiu de fazer cirurgia nas pessoas porque ela via muito esse tipo de comportamento nos pacientes. Ela contou o caso de uma paciente que tinha um problema em algum órgão que eu não vou saber o que é agora, e ela acompanhava com essa médica. E essa médica já falava, olha, tem questões emocionais aí. E essa mulher reclamava muito do casamento, do marido, que ela vivia brigando com o marido dela, que o marido dela isso, que o marido dela aquilo. Ela falava, olha, esse estresse deve estar impactando também, olha para isso, eu vou tratar a minha parte como médica, mas você tem que olhar para isso. E aí o ano passava, aí de uma gastrite foi para uma úlcera, e ela falou, olha para isso, e dava remédio. E dessa úlcera desenvolveu para um câncer, e ela falou, olha para isso. Até que um dia ela ficou um tempão sem ver essa paciente, foi no médico fazer as visitas e ela viu essa paciente dela, recém-operada. Ela falou, ué, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, então, eu tive câncer no estômago, eu vim aqui fazer uma cirurgia. Ela falou, nossa, sério que evoluiu para isso? É, pois é. Aí disse que ela virou pra médica e falou assim, ai, doutora, mas olha, mas eu tô tão feliz, sabe por quê? Olha quem que veio cuidar de mim. E quem que tava lá com ela no hospital? O marido dela. Que vivia ameaçando que ia embora, vivia ameaçando que ia embora. Só que quando ela teve câncer, quando ela teve doença, quando ela realmente precisou da ajuda dele, ele ficou lá com ela.
Aí ela falou, eu tô tão feliz, doutor. Olha quem que tá comigo agora. Aí ela falou que essa frase para ela foi tão impactante porque isso mostrou o quê? Eu sou capaz de arrancar um pedaço do meu próprio estômago para não perder a pessoa que eu quero. E nesse dia ela desistiu de ser cirurgião geral. Porque ela via que, sim, óbvio que tem muitas causas fisiológicas. Às vezes a pessoa não se alimenta bem, às vezes ela tem que se tratar mesmo. Mas quantas vezes a gente não vai no médico e ele fala assim, isso é estresse. Estresse é o quê? São questões emocionais. Em outras palavras, a gente é capaz de acabar com a própria vida para ter aquilo que a gente acha que não teve. Para ter alguém por perto, para chamar atenção, para deixar de fazer alguma coisa. Imagina o seguinte, imagina uma pessoa que reclama que está sempre cansada, sempre cansada, sempre cansada. E é aqui que fique muito claro, tá? Eu não estou invalidando a dor de ninguém, eu não estou dizendo que a pessoa não sofra, a gente está falando de ganho secundário. Então, apesar de tudo isso, o que ela ganha estando sempre cansada? Se ela está sempre cansada, pode ser que talvez, quem sabe, ela não precise arrumar mais compromissos. Ela não possa se comprometer com outras coisas. Ela se limita a algumas outras coisas. E será que não é exatamente isso que essa pessoa está buscando? Ganho secundário é muito sério, tá, gente? É muito sério ganho secundário. Então, quanto antes a gente descobrir os nossos ganhos secundários, é melhor. Todo mundo entendeu ganho primário e ganho secundário? Manda lâmpadazinha aí, manda reação, manda coraçãozinho para eu saber que vocês entenderam ganho primário e ganho secundário. Simone pergunta, e qual direcionamento devemos dar durante a sessão para o paciente para que ele ressignifique? Isso aí é o tema para outra live. Porque senão eu vou fugir um pouco desse tema aqui, tá bom, Simone? Mas se você procurar no meu feed, inclusive eu tenho um conteúdo que é desenhado à mão, ele está fixado. Nos meus 3 primeiros conteúdos do feed está fixado. Uma aula que eu dei express sobre ressignificação. Vai lá depois e olha, senão a gente vai sair do nosso foco aqui, aí a live vai ficar toda assim, sabe, desconexa. Flávia, exatamente. Já tive pelo menos 3 casos onde quando os clientes descobriram que iriam liberar o ganho secundário, não continuaram a terapia, mesmo acreditando e comprovando as evidências emocionais. É duro, né? Porque são escolhas e mesmo assim a pessoa não tá fazendo de propósito. Porque afinal de contas, a pessoa sobreviveu muitos anos desse jeito. Por isso que eu tô falando, quanto mais velho é o teu problema, mais consciência você tem que ter. Porque afinal de contas, por mais que a pessoa reclame, por mais que ela esteja sofrendo, a pessoa tá viva. E é isso que o cérebro quer. O cérebro só quer isso, gente. Ele quer você vivo. Ah, Érica, mas eu tô obesa, mas tá viva. Ah, Érica, mas eu tô cheia de dor, mas tá viva. Ah, Érica, mas eu tenho depressão, mas tá viva. Ah, Érica, mas eu tô pobre, mas tá vivo. O cérebro só se importa com isso. E vocês concordam comigo que quanto mais os anos vão passando, é uma confirmação de que essas estratégias estão dando certo? Ele te traz vivo? Então é isso que importa pro cérebro, gente. Lucimere. Esse ganho secundário pode se tornar na compulsão alimentar? Pode ser um vazio emocional? O vazio emocional gera a compulsão alimentar. Da compulsão alimentar, que é o sintoma, tem um ganho secundário, tá? Porque compulsão alimentar é ganho primário, é sintoma. E o que ela ganha tendo compulsão alimentar? O que ela ganha com isso? Tá bom? Um certo egoísmo, não é? Não é que é um egoísmo, Claudiane, porque não tem moral. Vocês entendem isso? Sintoma não tem jogo de moralidade. Não tem ética, gente. É aquilo que funciona para eu sobreviver. Entendeu? Por isso que também não é muito julgável quando a pessoa tem ganho secundário, porque a pessoa não está fazendo isso, porque ela deliberadamente quer, porque ela está sofrendo também com isso. É estratégia de sobrevivência.
Há quem escolha de forma inconsciente ter dívidas para manter laços com parentes ou bancos, afinal de contas, ela é vista. E tem de tudo, gente, tem de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, tudo que vocês imaginam. Se tratando de seres humanos, tudo é possível. Certos problemas são considerados troféus. Certos problemas? Imagina que, gente, certos problemas são troféus. Todo mundo aqui presta atenção em tragédia. Isso que não sou eu, não sou você, o ser humano. A gente presta muita atenção em tragédia. Quem morreu? Aí vai lá todo mundo ver quem morreu, como que morreu. E quem gosta de detalhes sobre como que morreu, mas como que morreu? Mas o que aconteceu? Ah, mas ela perdeu só uma perna mesmo? Você acredita que além de perder a perna, ela ainda teve que ir para o hospital porque ela quebrou todos os ossos da costela? Vocês podem ver que o ser humano, ele gosta dessas coisas. E aí, como a gente vai ver na mídia, na televisão, tem certos canais que só existem por conta de desgraça. É acidente, é morte, é assassinato. Isso gera audiência. Se acontecer um acidente agora na esquina da tua casa, se escutar um barulhão, tum, todo mundo vai lá ver o que aconteceu. E quanto pior é o acidente, aí as pessoas começam a ligar a câmera. Aí começam a mandar no grupo, nossa, você viu o que aconteceu aqui? Porque desgraça chama atenção, desde que o mundo é mundo, né? E isso a gente aprende desde cedo. Até pela nossa criação, porque criança não consegue falar, ela não consegue se expressar com palavras. A criança não consegue falar assim, mãe, eu estou com fome, ela chora. A criança não consegue falar, eu quero aquele brinquedo, ela se debate no chão, porque ela não sabe lidar com a bioquímica emocional que o corpo dela recebe. E daí, se você chora e a tua mãe vem, se você grita e você ganha o presente, se você fica doente e assim você não precisa ir para a escola, é assim também que a gente vai aprendendo que através de certas coisas, por mais que eu esteja sofrendo, eu também evito certas coisas. Fala um pouco sobre o ganho secundário na obesidade. Então, gente, como eu falei no início da live, não tem essa correlação direta. Ser humano não dá pra gente ler com tabela. Bruxismo é isso. O ganho secundário é esse e faz isso, isso, isso. Toda vez que a gente tentar encaixotar o ser humano, a gente vai estar sendo determinista. E todo ponto de vista é a vista de um ponto. Eu vou estar sendo limitado? Depende. Eu posso atender 100 pessoas que são obesas e cada uma vai ter um ganho diferente da outra. Todas as minhas lives ficam gravadas, tá bom? Todas. Ótimo assunto, até porque vários casos que atendemos é esse comportamento inconsciente. Todos os casos têm ganho secundário. Todos nós temos ganho secundário. O grande problema aqui é quando o ganho secundário é maior do que o prejuízo que eu tô tendo. Porque todos os sintomas, gente, não são só ruins nem só bons. Eles são bons e ruins. É custo-benefício. O negócio é custo-benefício, gente. É aquilo que funciona. O cérebro sempre vai escolher custo-benefício. Existem problemas que a gente consegue resolver sem nem precisar ir para terapia. Óbvio que sim. Você já imaginou se todo mundo dependesse de terapia para resolver os problemas? A humanidade estava extinta. A gente vai se adaptando. E tem muitos problemas que a gente acaba resolvendo sozinho por uma questão de que essa balança de custo-benefício, o prejuízo ficou maior que o benefício. Aí a gente mesmo se coça e sai do problema de algum jeito. Então, quando a gente não consegue resolver um problema, é porque o ganho disso, o benefício, está maior do que o prejuízo. Então, embora você esteja sofrendo, embora seja muito ruim, embora você ache que isso esteja te prejudicando, sempre procura pensar, tá, mas o que eu estou evitando e o que eu estou ganhando? E principalmente, será que eu estou tentando chamar alguém? Será que eu estou tentando chamar a atenção de alguém, a presença de alguém? Entenderam isso? Luiz, estou pensando que se buscarmos o ganho secundário, muita coisa interessante pode surgir. Não coloco o valor adequado no meu trabalho e digo que não dependo disso, mas agora vem sentimento de vergonha. Pois é, e aí o que evita? O que você evita? Qual que é o benefício? Porque lembra da balança custo-benefício, sempre tem. E quando você pergunta para uma pessoa assim, o que você ganha
sendo obesa? O que você ganha procrastinando? O que você ganha sempre estando cansado e com tanta dor? O que você ganha sempre estando endividado? A pessoa que fala nada é porque ela realmente é muito inconsciente. E por isso que o terapeuta entra ali nesse lugar, para ajudar a pessoa a enxergar aquilo que ela não está conseguindo enxergar sozinha. Vocês estão entendendo que o ganho secundário ele não é óbvio? Por isso que as pessoas têm dificuldade de responder. Ah, eu não sei qual que é meu ganho secundário. Ah, eu não consigo imaginar o que eu posso estar ganhando tendo problema de relacionamento a vida inteira. Porque ele não é óbvio, ele não é lógico e você não faz ele de propósito. E cada um de nós também tem suas resistências. Porque o problema que você ainda não conseguiu resolver é porque tem muita resistência junto também. Porque afinal de contas, teu cérebro tá assim. Ah, gente, você tá brincando comigo. Eu te trouxe vivo até aqui. Você tá aí com seus 30, 40, 50, 60 anos e você tá de pé. E essa estratégia funcionou até hoje. Não vamos mexer nisso, não é mesmo? Porque isso pode custar a tua sobrevivência. O cérebro tá desse jeito. Por isso que é tão resistente. Vamos pensar no seguinte, o que esse problema evita? Então a gente pode perguntar a mesma coisa de duas formas diferentes. Eu posso perguntar o que você ganha ou o que você evita sendo obesa. O que você evita estando sempre endividado? O que você evita estando sempre cansada? O que você evita sempre tendo aquele problema? O que você evita? Buscar somente dormir. O sono é fuga ou algum ganho secundário? De novo, olha o raciocínio. Por isso que eu falo, gente, terapeuta tem que aprender a pensar. Pensar. Buscar somente dormir. Sono, 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 sono. Isso é o sintoma. Sintoma é ganho primário. Então, o sono é o ganho. Entendeu? Ganho secundário é outra coisa. É o que ela ganha, o que ela evita dormindo sempre. Beleza? Procrastinação, qual o ganho secundário? Gente, de novo, não tem correlação. Ser humano não é caixa, ser humano não é correlação, ser humano não é regra, ser humano não dá para ser determinista. Não sei, gente, tem que perguntar para a pessoa. Porque cada um pode procrastinar de um jeito para determinada finalidade diferente. Entendeu? Ai, esse cérebro. Pois é, ai, esse cérebro. Só que o cérebro, lembra, ele não tem julgamento moral, nem ético. Ele traz a gente vivo. Viver é o que importa. Como? Conheço o caso de uma pessoa que teve um AVC e a pessoa preferiu não recuperar os movimentos para ganhar a atenção da família, ganhar visitas e presentes. Percebemos que ela pode ir além, mas ela não quer. Gente, todo mundo tem isso em algum nível. Sabe por que é importante todo mundo se tocar que tem? Pra gente não ficar achando que isso é um caso de uma ou outra pessoa. Pra gente não ficar assim, você acredita que tem gente? Ah, pois eu acredito. Eu tanto acredito que eu, você, ela, ele, todo mundo aí tem um negocinho na manga. Todo mundo aí, ó, tem um porém. Porque senão todos nós já teríamos evoluído muito mais e não estaríamos presos em alguns problemas que a gente pode ter até hoje. Isso aqui não é exclusividade de um ou outro, não, gente. Isso aqui é de todo mundo em algum nível. Tem alguns casos que fica mais escrachado. Mas, sinceramente, eu acho muito mais fácil identificar um caso escrachado do que esses velados. Não é mesmo? Por exemplo, tudo bem que é fictício, tá? Esse exemplo que eu vou contar para vocês é uma ficção. Mas poderia muito bem ser porque o mecanismo é o mesmo. Eu vi uma série no Prime, no Amazon Prime, que é... Deixa eu ver a tradução em português, porque eu assisti em inglês. Deixa eu ver aqui o nome da série que eu vou falar pra vocês, que lá tem um ganho secundário esquisitão. Deixa eu ver. É um seriado que tá passando no Prime que chama Tudo Culpa Dela. Em inglês é All Her Fault. Tudo culpa dela. Nessa série tem um personagem que ele tem um irmão e esse irmão ele sofre um acidente, eu não sei o que esse irmão tem, quando ele era pequeno.
E ele escuta os médicos falando que se eles investirem em tal coisa, tem chance de salvar esse irmão de não ficar numa cadeira de rodas. Acontece que esse irmão, que ouviu essa conversa do médico, ele tinha muito dinheiro. E através do dinheiro que ele tinha, ele sentia que ele tinha controle sobre todas as pessoas da família. Ele se sentia importante através desse dinheiro. Aí ele escutou essa conversa do médico, chegou no quarto da família e falou assim, ó, o médico falou que não tem nada que dá pra fazer. E a família desistiu de procurar ajuda. Então, onde que tá o ganho secundário aqui, ó? Apesar de... E ele gostava desse irmão, tá? Ele gostava muito desse irmão. Então, apesar de ver meu irmão sofrendo, se ele fica doente, ele precisa de mim. Então, qual é o benefício que eu ganho com isso? Qual é o efeito colateral? Através disso, eu posso ajudar ele e assim eu também me sinto importante. Entendeu? Luiz, eu acredito que ganho ao evitar um sentimento de inferioridade ou de não ter valor no mundo. Será que esse é o ganho? Ou será que é justamente por isso que você faz o que você faz? Porque se você não se sentisse inferior ou que você não tem valor, você não teria o ganho primário, você não teria o sintoma. Entendeu a lógica aqui? Flávia, os casos de feminicídio explicam bem sobre isso. A dor é tamanha e ao invés de tratar a causa, a pessoa prefere acabar com tudo na sua visão em um instante. Isso vira, na verdade, uma bola de neve. Exemplo. Pois é. Onde que eu vi, gente, que o cara matou a mulher e depois ele se... Como é que fala? A pessoa se entrega, né? Ele se entregou. Então, pensa só. O cara sabia que se ele matasse ela, ele poderia ser preso. Ele sabia da consequência. Mesmo sabendo da consequência, ele foi lá e fez. Então, qual o benefício que ele ganha? A satisfação de matar aquela mulher, mesmo que isso custe a liberdade dele. Tá vendo como tudo na nossa vida é uma balança? Tudo na nossa vida é prós e contras, gente. Obesidade. Engorda para ser visto, para ser forte e carregar todos nas costas. Para se proteger caso de abuso, se eu ficar gorda, serei menos atraente. Assim não serei abusada. Isso não é a única causa. Isso é uma das possíveis. Pode ser que seja isso, pode ser que seja isso, mas todos os casos se encaixam nisso? Não. Porque o ser humano, gente, ele é muito complexo. Ele é multicausal, multifatorial, é um universo de possibilidades. Existem causas emocionais, causas sistêmicas, causas físicas, causas genéticas, causas epigenéticas, causas espirituais, causas energéticas, causas de contextos, causas ambientais. Sabe o que cai por terra esses determinismos? É o seguinte, uma vez uma pessoa passou por mim, ela já tinha passado por várias técnicas terapêuticas e não estava conseguindo ter resultado. Ela tinha insônia. Passou por mim, passou pelo médico, fez aquele negócio de colocar os negocinhos na cabeça, sabe, para observar o sono dela numa clínica. Tentou floral, tentou terapia alternativa, tentou mudar a alimentação, tentou... Gente, ela fez tudo que tinha ela fez. E nada melhorava, nada melhorava. Eu fiquei um tempão sem ver essa cliente. Um tempão depois ela apareceu e falou assim, nossa, Érica, lembra do meu caso? E que eu não conseguia dormir, até passei por você. Eu falei, lembro. Ela falou, olha, eu não desisti, eu continuei procurando. Ela falou, você não vai acreditar o que era. Eu falei, eu vou acreditar porque se tratando de seres humanos tudo é possível. Ela foi buscar na radiestesia. A radiestesia conseguiu identificar que embaixo da casa dela passava uma linha de Hartmann, que eu não entendo direito dessas coisas, tá, gente? Mas é um cruzamento de lençol freático com não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E a cama dela ficava bem em cima disso. Isso gerava uma frequência, não sei o que, nanã, que fazia com que ela não conseguisse dormir. Sabe o que ela fez, gente? Ela mudou a cama dela de lugar. Ela mudou a cama dela de lugar e agora ela dorme. Por isso que é tão delicado a gente falar assim, isso é isso, aquilo é aquilo. Eu não sei, gente. Quais são os fatores que estão influenciando naquilo ali. Por isso que a gente tem que fazer uma baita de uma investigação, analisar N questões e cada profissional ficar no teu quadrado de atuação. Então, por exemplo, quando eu atendo uma pessoa que já foi no médico, já fez exame,
já tomou remédio, já fez um monte de coisa, o meu quadrado de atuação é emocional sistêmico. Então, se tiver alguma coisa influenciando a nível emocional e sistêmico, eu posso ajudar. Se for espiritual, por exemplo, já não é a minha área de atuação. Aí eu encaminho para outro colega. Se for uma questão que a gente está vendo que não é nem isso nem aquilo, a gente vai encaminhando para os outros colegas, porque tem que ser multidisciplinar. O ser humano, ele não é uma única causa para uma única solução. A gente é muito mais complexo do que a gente poderia imaginar. Dani, Érica, tendo um paciente muito endividado e ele diz que nem sabe como, você tem algum exemplo desse tipo de caso? De novo, não vai adiantar eu dar um exemplo desse tipo de caso, porque senão você vai tentar encaixar no teu paciente. E cada pessoa é única. Uma coisa que eu insisto muito na formação da prática terapêutica é isso. A gente, que é terapeuta, tem que aprender a raciocinar o processo e olhar cada pessoa que está na nossa frente como única. Eu falo para os meus alunos assim, ó, quem é meu aluno que está aí? Cabeça de ET. A gente tem que entrar no atendimento com cabeça de ET. O que é cabeça de ET, Dani? Eu não sei do que você está falando. Eu não posso ter uma visão prévia disso. E eu não posso já ter aqui na minha retaguarda um monte de justificativas do porquê que você está do jeito que você está. Senão, vai ser só dar diagnóstico para a pessoa. Ah, você é assim, você tem isso, você tem aquilo. Entendeu? Então, eu teria que perguntar para essa pessoa desde quando ele é endividado, entender o histórico financeiro dele, por que que ele se endivida, se esse endividamento é por conta do trabalho, é uma consequência do trabalho ou não. Ele faz dinheiro, mas ele sempre perde, ou ele não consegue fazer mais dinheiro. Entende essas particularidades do caso de cada um, gente? E essa que é a beleza do atendimento, porque se fosse para a gente pegar uma lista e falar X é Y, A é B, então fazer atendimento com o chat GPT dá na mesma. Essa é a beleza do atendimento, de você entender a particularidade do significado que aquilo tem para cada um. Concordo com você, Érica, mas lembrei do exemplo que você falou da depressão. Sim, porque cada caso é um caso, não é? Então pode ser, super pode ser, mas não se aplica a todas as pessoas. É nesse sentido que eu quis dizer, entendeu? Quando você diz que a resposta é não ganho nada, essa resposta é totalmente inconsciente, para trazer para a consciência é necessário as perguntas e respostas até chegar no ponto crucial. Preferencialmente, tá, Lucimere? Porque quando a pessoa fala não sei, é porque a resposta ainda não está na consciência. Consciência significa ter ciência. Ter ciência significa saber. Então ela ainda não sabe, ainda não está na parte consciente. E como que eu vou resolver um problema que eu ainda não sei que eu tenho? Por isso que conversar com o terapeuta, autoconhecimento, porque autoconhecimento é o nível de intimidade que a gente tem com a gente mesmo, né? Quanto mais intimidade que a gente tem com a gente mesmo, a gente tem essas respostas de coisas que a gente ainda não tem consciência. E essa visão de fora, de alguém que não está envolvido emocionalmente no teu problema, alguém que vai ser imparcial, preferencialmente, né? Alguém que não vai te julgar, alguém que não vai presumir, alguém que vai escutar o que você está falando, é tão importante na hora da gente entender nossas próprias questões. Porque, por exemplo, eu sou terapeuta, eu dou aula, nem por isso eu consigo me tratar. Inclusive é muito limitado, porque, eu tô dentro da minha própria cabeça, que tem os mecanismos de todo mundo, que não é porque eu sei que necessariamente eu consigo resolver o meu problema. Então, muitas vezes eu faço terapia, peço para colegas ajuda para me ajudar a enxergar uma coisa que eu não tô vendo sozinha. E agora, perguntas. Agora eu vou colocar perguntas, tá bom? Para a gente começar, talvez, imaginar quais são os nossos ganhos, ou o que a gente está evitando com os nossos sintomas, tudo bem? Primeira pergunta que eu poderia fazer, o que você ganha com isso? Outra pergunta que eu poderia fazer, o que você evita com isso? Que é um jeito de perguntar a mesma coisa de uma forma diferente. Outra pergunta, o que você recebe quando isso acontece? Como assim, Érica, recebe? Você percebe que você recebe, de repente, um pouco de atenção? Ou um cuidado? Ou, de repente, acaba se tornando uma justificativa para você não fazer tal coisa? Ou você recebe, de repente, uma permissão
para poder parar de fazer tal coisa ou permissão para fazer alguma coisa? O que você teria que enxergar se esse teu problema acabasse amanhã? Então, você está endividado, você está obeso, você está com depressão, você está com ansiedade. O que você teria que enxergar se esse seu problema acabasse amanhã? Então, se eu melhorar, eu teria que... Se eu não me endividar mais, para eu não me endividar mais, eu teria que... Para eu não ficar sempre com dor, eu teria que... Para eu não ficar sempre... eu teria que... O que eu teria que fazer? Quem eu teria que ser? Cada vez mais encantada com a sua metodologia. Somos seres tão complexos, tentar sistematizar é limitado demais para nossa complexidade. E isso, André, porque eu falei só algumas possibilidades, assim, mínimas, tá? Porque se a gente extrapolar essas possibilidades, nossa, aí a gente tem um cardápio, assim, ó, imenso de coisas que poderiam estar influenciando, né, pra gente ser do jeito que a gente é. Dores físicas também podem ser relacionadas a alguma prática? Pode. Poder pode. Não significa que seja. Por isso que quando as pessoas aparecem para ser tratadas em terapia com queixas físicas, primeiro de tudo, a gente tem que eliminar as possibilidades mais palpáveis, que são o quê? Já foi no médico? Já fez exame? Você se alimenta bem? Tá tudo ok com os seus hormônios e vitaminas e tudo mais? Tem alguma coisa que medicamente explique por que você tá do jeito que você tá? Exemplo, vamos supor que a pessoa aparece para você com síndrome do ovário policístico. Já fez todos os exames, já tomou todos os remédios, fez todos os tratamentos e não melhora, não melhora, não melhora, não melhora. Será que pode ter uma emoção influenciando ali? É aí que a gente vai olhar. Sabe por que eu tô falando isso, Ju? Porque já apareceu para mim uma pessoa que falava que tinha depressão, só que quando a gente foi ver, era deficiência de vitamina B12. Então, por isso que é bom começar do começo, porque às vezes você fica achando que é um troço e é mais simples do que parece. No caso dessa pessoa que eu atendi, era deficiência de B12, gente. Vocês acreditam nisso? Então, o básico bem feito, ele funciona. Perguntas básicas bem feitas funcionam. Porque o seu terapeuta já chega presumindo: nossa, depressão, o cara tá deprimido, quanto tempo você tá deprimido? Meu Deus, será que eu preciso ver ganho secundário? Meu Deus, será que não sei o quê? Uma simples pergunta: você já fez exames? Não, nunca fui ver. Você não acha que é legal, só por desencargo de consciência? Porque eu não sou médica, tá? Mas só assim, pra gente, né, tirar da frente. Vou lá fazer. Minha esposa falou mesmo que era legal fazer um check-up. Aí o ser humano foi fazer o tal de check-up, o ser humano tava com baixa de B12 e era por isso que ele tava deprimido. Autoconhecimento é o nível de intimidade que temos conosco mesmo. Por isso, quando olhamos muito o exterior, não conseguimos olhar para dentro da gente. Pois é, e por isso que a gente olha tanto para fora, né? Porque é desconfortável olhar para dentro, não é mesmo? Autoconhecimento o foco que temos em nós mesmos. Diminuir o barulho interno, pausa. A pausa restaurativa. Então, vocês se lembram das perguntas? O que eu ganho ou o que eu evito? O que eu recebo? Recebo atenção, cuidado, permissão, justificativa, porque eu posso ganhar uma justificativa, sabia? Você pode ganhar uma justificativa. E quem que eu teria a ser para não ter que ter isso? O que eu teria que fazer para não ter isso? E um indicativo bem forte. Se você está ganhando atenção, é aquela pessoa que sempre reclama das mesmas coisas, do mesmo jeito, com muita intensidade. Todo mundo que reclama muito, que sempre que você conversa com ela nunca tá bem, sempre tá acontecendo alguma coisa, sempre tem alguma dor, algum problema, algum BO, alguém que não tá bem. Na vida das pessoas sempre tá acontecendo alguma coisa. Você fala, gente, mas essa pessoa nunca tá bem? Sempre tá com alguma coisa, ou é dinheiro, ou é família, ou é relação, ou é uma dor, ou é a casa, ou é o dinheiro, sempre. Nunca tá, as coisas nunca estão bem. E aí você vai perguntar pra ela assim, e aí, como é que você tá? Eu tô bem, né?
É, apesar de eu ter todos esses problemas, apesar de eu estar com essa dor, apesar de eu estar com isso, apesar de eu estar com aquilo, apesar de não sei o quê, tá tudo bem. E aí o que ela ganhou naquele momento? Será que ela não ganhou um minuto de atenção? Porque como eu falei pra vocês naquele primeiro exemplo que eu contei do rapaz que eu atendi que usava drogas. Querendo ou não, gente, toda vez que o pai dele ia levar ele pra clínica de reabilitação, era uma atenção. Querendo ou não, toda vez que a mãe dele ligava pra ele, filho, você tá bem? Tá usando droga, filho? É uma atenção. Então, atenção, gente, pode ser qualquer uma. Porque quando a gente fala ganhar atenção, a gente pensa automaticamente que tipo de atenção? Carinho, elogio, abraço. Não necessariamente. A atenção é o simples fato da pessoa parar o que ela está fazendo e olhar para você. Isso é atenção. Por isso que às vezes as pessoas não conseguem identificar, eu não quero chamar atenção com isso não. Porque às vezes você está confundindo. Você está confundindo com elogio, com carinho, com validação. Mas só da pessoa parar e olhar para você, isso já é atenção. Uma vez também eu atendi uma pessoa que... Olha só que louca essa história, tá? Já tô terminando a live aqui, mas olha que louca essa história. Quando ele era pequeno, ele levava muita bronca, muita bronca, muita bronca. Só que os pais dele nunca explicavam por que ele estava levando bronca. Sabe aquela coisa, gente? Você não sabe o que está acontecendo, mas você só vê o chinelo? Pá! Aí ele falava assim, eu nunca sabia por que eu levava bronca. Eu não sabia se eu fiz alguma coisa de errado. Eu não sabia se foi alguma coisa que eu falei, porque meus pais eles não explicavam, eles só batiam. O problema não foi esse. O problema é o significado que ele deu para isso. Qual que foi o significado que ele deu para isso? Não importa o que eu faça, eu vou levar bronca. O que ele queria muito? Ele queria muito carinho. Ele queria muito, eu queria muito que meu pai chegasse, sentasse do meu lado e me explicasse. Eu queria que minha mãe conversasse mais. Eu queria mais essa atenção deles. Ok, queria mais atenção deles. Ô, gente, o nosso cérebro, ele não tem muitos critérios específicos, tá? Ele generaliza as coisas. Quando ele cresceu, ele era um cara que vivia assim, se metendo em confusão. Na escola, toda hora a mãe dele era chamada. Ó, vem aqui porque teu filho não sei o quê. Ó, teu filho nananana. E aí a mãe dele ia lá, na escola, falava, pô, filho, o que você tá fazendo? Que não sei o quê, né? De novo, você vai de novo, vou contar pro teu pai, vou contar pro teu pai. E ele sofria com isso, gente. Real, ele sofria mesmo. Ele falava, Érica, eu não sei por que eu sou assim. Parece que ele falava assim, ó, eu sou um imã de problema. Essa é a expressão que ele falava, eu sou um imã de problema. Só que, bem ou mal, essa mãe não tinha que parar tudo que ela estava fazendo e ir para essa escola por causa dele. Aí ela não falava assim, eu tenho que falar pro teu pai. E aí o pai ia ter que pensar nele. Então vocês entendem que assim, ele queria outra coisa. Mas do jeito dele, ele conseguiu a atenção. Mesmo que seja para levar bronca. Entenderam isso? Paulo, um caso de impotência sexual, perguntei se estava tudo bem com os exames, o rapaz disse que não sabia. Encaminhei para o médico e estava tudo zoado, tudo. Testo lá embaixo e outras vitaminas também. É isso, gente, o básico bem feito funciona. Às vezes perguntar isso funciona também, não é? Do que ficar borboletando e achando mil coisas lá na frente. Entenderam, gente? Ganho secundário? Então hoje, vamos dormir com essa, tá? Vamos relembrar as perguntas? O que eu ganho? O que eu evito? Tem atenção envolvida, tem cuidado, tem permissão, tem justificativa para alguma coisa. E o que eu tenho que fazer para que isso pare? Que tipo de pessoa eu vou ter que me tornar para isso parar? Que aí a gente consegue entender um pouco mais. Custo-benefício da balança. E o dia que o prejuízo for maior que o benefício, você resolve esse problema. Problemas persistentes é porque o benefício ainda está muito maior que o prejuízo. Então, não importa que você esteja sofrendo, você ainda ganha muita coisa com isso. E, gente, normalmente, tá? Como eu falei pra vocês, nós somos filhotes de gente. Que lá atrás a gente não tinha discernimento. A grande maioria esmagadora das pessoas vão ter questões com pai e mãe, lá da infância.
Ah, Érica, mas hoje eu me dou bem. Hoje, que bom que você se dá bem. Mas lá atrás, se você teve alguma percepção de eu não tive atenção, eu não tive carinho, eu não tive cuidado, é muito possível que boa parte dos seus problemas hoje sejam para chamar seu pai e sua mãe de volta. E aí a gente vai acabar transferindo isso para outras pessoas da nossa vida. Marido, mulher, filhos. Quem tem filhos também. Porque um jeito de chamar os filhos de volta para casa é os pais ficando doentes, é os pais tendo problemas, é os pais tendo questões. Porque daí o filho se sente culpado em cuidar da própria vida. Aí ele acaba gerando questões para poder voltar para casa. Então esse rolê é bem sério. Ok? Bom, deu mais de 1 hora de live. Meu comprometimento era fazer live toda segunda-feira aqui, estar com vocês. E eu vou seguir temas que vocês mandaram para mim de sugestão, tá? Eu abri caixinha um dia lá, tem várias sugestões e eu vou seguir aquilo ali. Combinado, gente? Essa live fica gravada. Espero que eu possa ter conseguido clarear alguma coisinha aí, né? Clareou um botãozinho aí, pelo menos, gente. Me dá um feedback aí. Para eu saber se eu sigo nessa linha de explicação. Tá? Essa live fica gravada. E seguinte, eu vou convidar, tá, vocês, eu vou aproveitar, né, convidar vocês para um evento que eu vou fazer. Vai ser dia 3, 4 e 5 de março. Já anota aí, ó. Dias 3, 4 e 5 de março. 19 horas, horário de Brasília. Eu vou fazer um evento para terapeutas, tá bom? Para você que quer se tornar terapeuta, que quer fazer transição de carreira, que já é terapeuta, sobre as principais coisas que o terapeuta precisa entender para destravar a carreira definitivamente, tá bom? Para conseguir ter mais sucesso nos atendimentos, mais resultado, aprender o raciocínio do processo, ok? Dias 3, 4, 5, já coloca aí na tua agenda. 19 horas vai ser um evento gratuito. Fechou? Um beijo para vocês, obrigada para quem esteve aqui. Mais dúvidas, me manda no direct que eu respondo você. Combinado? E até a próxima.